dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, e a semana já começou de um jeito caótico. Então a gente vai explicar tintim por tintim do que está acontecendo no derretimento das bolsas, porque não é só aqui. No mundo inteiro, as bolsas abriram hoje em uma queda generalizada. Então, a gente vai explicar tudo isso para vocês. Vamos falar também do termômetro da bolsa, já que a gente está nesse movimento de tanta incerteza. O que será que deve acontecer com a nossa bolsa nessa semana? O que o mercado está esperando em relação a isso? Mas a gente também vai falar de outras perspectivas no mercado para os nossos indicadores macroeconômicos. Será que o relatório Focus mudou um pouco aí da semana passada para essa? Vamos entender tudo isso direitinho. Mas antes disso, antes da gente passar por todos esses assuntos, vou falar da agenda, que hoje ela não está muito grande, não é uma agenda muito extensa. A gente vai passar pela agenda só para passar os principais indicadores, porque daqui a pouquinho tem novidade para vocês. Então vamos ver como é que está a agenda de hoje, porque ela está mais enxuta do que o normal. Hoje tem Focus semanal, saiu às 8h25 aqui no Brasil. Esse velho conhecido nosso sai toda semana. Mas a gente tem também premiação no BC, porque o BC resolveu premiar as principais instituições que mais acertaram no Focus, ou as que menos erraram, né, gente? Porque a gente sabe que o Focus erra bastante e a gente vai aí, não vamos passar esse pano para o mercado, vamos apontar aí que realmente eles erraram bastante, mas tem os top 5 que erraram um pouquinho menos. Então esse também hoje a gente está tendo esse evento lá no Banco Central com o Galípolo e uma série de mesas que vão discutir os principais assuntos. Então, economia internacional, vai ter conjuntura, vai ter cenário doméstico, inflação, política monetária. Está rolando esse evento lá no Banco Central. Agora, vindo aqui para o Brasil na parte da tarde, a gente também tem um velho conhecido nosso aqui de agenda, que é a balança comercial semanal. Então, a gente tem aquela balança que sai na parte da tarde e que mostra como é que está evoluindo a nossa semana, a nossa balança comercial semana após semana. Além disso, a gente tem aí uma série de indicadores, mas nada muito relevante em meio a esse olho de furacão que a gente está. Então, a gente vai passar logo para os assuntos do dia, vamos comentar o que está acontecendo, mas antes tem novidade para vocês. Porque lá na redação está o Diego, e o Diego agora entra para contar para a gente o que tem de notícia fresquinha. Ele vai passar lá na redação para também dar um giro com vocês. Diego, seja muito bem-vindo, bom dia para você, como é que você está nessa manhã? Bom dia, Débora. Muito obrigado. Bom dia a toda a nossa audiência. Bom dia para toda a nação corintiana também. Não há jeito melhor de começar a semana do que com uma vitória sobre o Vasco de 3-0. Bom dia para a nossa audiência, aqui representada pelo Bernardo, do Rio de Janeiro, pela Heloísa, de Brasília, Caio, de Jundiaí. Enfim, enquanto a gente está nesse friozinho gostoso, Débora, aqui em São Paulo, lá fora as bolsas estão pegando fogo. As bolsas europeias e os índices futuros de Nova York estão em queda livre. Em Frankfurt, a bolsa chegou a despencar 10% mais cedo. Enquanto isso, do outro lado do mundo, as bolsas asiáticas seguiram o mesmo caminho. A de Hong Kong teve sua maior queda em um único dia desde 1997, chegando a cair 13,22%. Já no Japão, o tombo foi de 7,83%. Na sexta, por aqui no Brasil, a gente teve a pior queda desde 18 de dezembro de 2024. O dólar disparou 3,68% em um só dia para o valor de R$ 5,83. E a nossa bolsa cedeu 2,96%, voltando para o nível da metade de março, isto é, os 127.256 pontos. O que aconteceu com a nossa bolsa, Débora? A gente pode esperar dias piores vindo por aí? A gente pode esperar sim, viu, Diego? Porque a gente tem um cenário muito pessimista de forma geral e de forma global. As bolsas hoje realmente elas derreteram. Lá na Ásia a gente viu quedas enormes, né? Então Hang Seng, só para vocês entenderem, é uma das bolsas asiáticas mais voláteis que tem. Então uma bolsa que normalmente ela acaba tendo esse movimento mais forte, para cima ou para baixo, dependendo das condições. E hoje não foi diferente. Hoje o Hang Seng caiu 13,22 e teve a maior queda desde a crise financeira de 1997 na Ásia. Então foi um baita tombo o que o Hang Seng tomou. Mas ele não caiu sozinho, né? Ele caiu em bloco com toda a Ásia e com a Europa de manhã.
com os futuros de Nova York. Então, um dia muito pessimista, justamente por conta das tarifas. Hoje é o primeiro dia útil das tarifas do Donald Trump. Então, a gente vai ter, sim, esse movimento um pouco mais aí aprofundado nesses primeiros dias, até porque está todo mundo operando em meio à incerteza. E em meio à incerteza, ninguém quer tomar decisão nenhuma. Então, se você tem que decidir ali o que você vai fazer com o seu dinheiro, você não vai entrar numa posição arriscada num momento de nebulosidade como o que a gente está vendo agora. Então, esse desenho que está se formando, ele deve perdurar, sim, por algum tempo, porque o mercado vai ter esse sentimento maior de aversão a risco. O que é esse sentimento maior de aversão a risco? Justamente o que eu estava explicando agora. Se você tem uma incerteza, se você não sabe aí para onde vai o mercado, você prefere realizar ganho e ir para um mercado mais seguro, um mercado menos volátil. Então é isso que o mercado está enfrentando hoje, muita incerteza, um sentimento muito aflorado de aversão a risco. E eu acho engraçado que a gente dá sentimentos para o mercado, né? Mas é sim um sentimento de aversão a risco, de todo mundo tentando se proteger como dá, realizar o lucro ainda enquanto tem, para ir para ativos mais seguros, ativos que são conhecidos como defensivos, caso do ouro, caso das treasuries. Então esse deve ser o desenho mais do mercado, de um mercado com muita aversão e as bolsas despencando. E a nossa bolsa aqui no Brasil não deve ficar diferente não, porque o termômetro da bolsa está mostrando um mercado pessimista para essa semana. Na semana passada a gente ainda brigou pelo terreno positivo. A gente ficou ali bastante tempo no terreno positivo, só que o mercado virou. Quando a gente teve ali o começo das tarifas, né, e aí a China retaliando também, respondendo com tarifas em igual magnitude para os Estados Unidos, a gente vê que tem esse movimento de maior aversão a risco aparecendo e as nossas bolsas indo para o terreno negativo, aprofundando o pessimismo. Então, para essa semana, o mercado espera queda. 50% do mercado espera a queda na bolsa hoje. 16,67% dos entrevistados espera que a bolsa fique no 0 a 0, nem suba, nem caia. Então a gente pode pensar aqui que 66,7% aqui não espera que a bolsa vai subir. Quem espera que a bolsa vai subir em meio a todo esse caos, em meio a esse furacão, é 33,33% dos entrevistados. Lembrando que na semana passada o mercado errou, né? Porque a bolsa caiu muito e só 37% esperava que a bolsa ia ter realmente essa direção, que ela ia cair e que ia se aprofundar nesse terreno negativo. Até porque a gente vinha de algumas semanas positivas anteriormente. Então o mercado estava um pouco mais otimista, apesar de saber que iam começar as tarifas, né? Que ia ter o dia da libertação, como Donald Trump pintou ali, essa imposição das tarifas na semana passada. E isso tinha realmente potencial para gerar o caos, que é o que está gerando, né? Então vamos falar disso logo, para não tomar tempo aí de vocês. Inclusive, nessa novidade aí com o Diego, ele está acompanhando o chat, viu, gente? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem aí colocar alguma coisa, algo que vocês estejam com a pulguinha atrás da orelha, deixa no nosso chat, porque o Diego vai passar a selecionar perguntas a partir de agora para trazer aqui para a gente. Então, Diego, você está de olho aí no chat e vai pegar as perguntas da audiência para trazer para nós, não é isso mesmo? É isso mesmo, Débora. Eu estou aqui acompanhando o chat, eu acabei de ver uma pergunta muito boa da Ana de Campinas. Débora, a pergunta dela é o seguinte: como que o tarifaço afeta as relações da China com outros países do leste asiático? Débora? Vamos lá, né? Essa pergunta é muito boa. E antes de eu responder de fato a pergunta da Ana, porque eu vou responder a pergunta da Ana sim, eu vou passar um pouco pelo movimento que aconteceu, porque está caótico mesmo o movimento nos mercados internacionais. Então a gente vai explicar um pouquinho do que está acontecendo, né? As bolsas estão caindo demais nessa manhã, está todo mundo muito preocupado com a direção que se deve ter a partir de agora, e está todo mundo preocupado inclusive com outras questões que não envolvem só a bolsa, mas isso e o comércio bilateral entre os países, para onde vai essa tarifa? Donald Trump vai insistir nisso? Não vai? Então está todo mundo realmente perdido nessa manhã de segunda-feira. Mas vamos ver como é que ficaram aí os movimentos dessas bolsas de manhã, porque a gente tem um gráfico que saiu inclusive, né, no New York Times, que mostra justamente essas bolsas derretendo. E olha só o efeito tarifaço aqui, gente. As bolsas globais caíram numa magnitude muito grande. A gente tem a China aí, que é esse amarelinho, e eu acho que aqui vale um ponto.
Na sexta-feira, para quem assistiu o programa, eu falei que as bolsas estavam fechadas em vários países da Ásia. Em Taiwan, estava fechado em Hong Kong, na própria China. Então, a gente não teve movimentação nem do minério de ferro negociado lá em Dalian, nem na bolsa chinesa, por exemplo, o Xangai Composto, também não tivemos Hang Seng, não tivemos essas bolsas na sexta. E sexta foram anunciadas também as tarifas recíprocas ali também, na verdade não recíprocas, porque elas eram recíprocas dos Estados Unidos, e aí a China respondeu, então a gente também vai taxar em 34%. Os Estados Unidos. E aí a gente tem o movimento não acontecendo na sexta-feira na China, porque as bolsas estavam fechadas. Então, nessa manhã, as bolsas elas entram despencando. Olha como estava caindo a bolsa alemã também aqui no laranjinha, a bolsa do Reino Unido no mais marronzinho aqui. Os Estados Unidos não precisa nem falar, porque eles já vinham caindo há algum tempo, que é essa linha preta aqui, quase em negrito. O Canadá, o Japão também derretendo bastante. Então, a gente vê esse movimento acontecendo entre as bolsas asiáticas, europeias, estadunidenses, todas caindo junto. E mais que isso, olha como ficou o índice de volatilidade. Só para vocês entenderem, índice de volatilidade é o conhecido índice do medo. Tá realmente dedo no céu e gritaria, gente, porque tá todo mundo querendo vender para realizar ganho. Quando realiza esse ganho, os índices vão cair, os ativos vão cair de preço, porque as pessoas querem vender. E aí começa um ciclo, como se fosse uma bola de neve. As pessoas começam a vender para realizar ganho, começa a cair, quem está com aquela ação posicionada também vende porque está com medo que ela caia mais, e aí elas começam realmente a ir ladeira abaixo, a rolar ladeira abaixo. Olha o que aconteceu com o VIX, que é o índice do medo. Esse gráfico aqui, ele é se não me engano, ele é do Financial Times. É o índice do medo. Quando a gente fala de VIX, é o índice de volatilidade do S&P 500. Então, ele mostra quanto que está o sobe e desce, a volatilidade mesmo do S&P 500. E olha como ele explodiu depois do tarifaço. A linha branca aqui é o que divide antes do tarifaço e depois do tarifaço. Olha como o medo subiu lá em Nova York de um dia para o outro. Então, está todo mundo com muito receio. Até porque ninguém sabe para onde vai a economia dos Estados Unidos. Será que ela vai entrar em recessão? Será que ela vai entrar em recessão com um movimento de inflação? Porque todas essas medidas no curto prazo, elas apontam para uma inflação nos Estados Unidos. Se a gente vai ter inflação nos Estados Unidos e uma recessão junto, esse cenário é péssimo, que é o que a gente chama de estagflação. Uma economia estagnada com inflação junto. Então, a gente tem um movimento de temor muito grande, porque se tem medo que vá para um cenário macroeconômico muito ruim também. Não só nos mercados, mas na economia real. Porque vai começar a impactar todas as indústrias dos Estados Unidos que importam bens, e não só isso. A gente já contou para vocês que os Estados Unidos importam mais comida do que exportam. Então, os alimentos também vão ficar mais caros em um momento que os alimentos já estão caros no mundo todo por conta de oferta global. Então, a gente deve ter um cenário inflacionário muito ruim nos Estados Unidos e uma desaceleração da economia junto. E mais, se tem medo de que isso comece a impactar outros países também e a gente começa a ter um temor de recessão global. E aí sim a gente vê essa bola de neve aumentando cada vez mais. Então, não é à toa que esse movimento está acontecendo. As medidas protecionistas, esse vento protecionista que está vindo dos Estados Unidos, está colocando todo mundo em alerta. E diante desse alerta, ou a pessoa não quer se posicionar, ela vai esperar um pouco e vai buscar ativos mais seguros, e por isso o medo está assim, por isso as bolsas estão despencando assim, mas também as pessoas estão com medo, os investidores e de uma forma geral, que vai ter um movimento inflacionário com desaceleração econômica. E isso gera ali uma cautela muito grande, um medo muito grande de que a gente tenha guerra comercial também entre dois países. E aí eu volto na pergunta da Ana. O que pode acontecer com o leste asiático? O que pode acontecer com a Ásia nesse cenário? A gente sabe que essas tarifas elas foram baseadas ali no déficit comercial com os Estados Unidos. Então, se tem déficit, se tem superávit comercial, parte disso foi base para calcular essas tarifas. Não foi a priori o ChatGPT que fez, mas sim essa conta que também não é nada fora do normal. Então, os países que exportam muito para os Estados Unidos, eles estão com as maiores taxas. E a gente sabe que a gente tem lá na Ásia um movimento de exportação muito grande, principalmente de itens de tecnologia. Então, a gente está falando de componentes tecnológicos, semicondutores, chips, tudo isso tem um movimento principalmente do Japão para os Estados Unidos, da China para os Estados Unidos. Então, tem sim um movimento
dessas mercadorias, desses itens, desses bens saindo dos Estados Unidos, da China, da Ásia de uma forma geral e indo para os Estados Unidos. Se eles vão entrar mais caros, o que vai acontecer com as empresas de tecnologia? Eu já expliquei para vocês, iPhone não é feito nos Estados Unidos, por isso que a Apple derreteu do jeito que derreteu. São produzidos na China e importados pelos Estados Unidos porque a planta produtiva não está lá. E para além disso, se a gente pega outras fábricas, pode ser de vestuário, de outros itens aí, também são feitos fora dos Estados Unidos e importados para lá. Então a gente tem um cenário que vem se desenhando mesmo como muito inflacionário. E os Estados Unidos que esperavam cortar juros agora no meio do ano, talvez tenham que repensar isso. E o Fed, inclusive, já fez reunião de emergência, coisa que só acontece em momentos de muito caos e vai estar acontecendo agora, porque eles precisam decidir qual vai ser o futuro da política monetária lá em meio a um cenário completamente incerto, que pode começar tendo inflação, que manteria as taxas de juros mais altas nos Estados Unidos, mas também pode começar a ter desaceleração econômica, algo que forçaria a cortar juros. Então a gente tem duas forças ali operando em direções distintas. E isso deve aumentar, sim, o caos e a gritaria no mercado. Inclusive, eu separei um meme aqui que eu acho que acaba resumindo aqui toda essa obra, que é o meme da Turma da Mônica. O que está acontecendo, eu não sei, eu amo esse meme. Ele pode ser usado em diversas ocasiões, inclusive agora com os mercados, porque está todo mundo aí realmente perdido, está todo mundo em meio ao caos. E no meio do caos a gente sabe que tem essa força vendedora muito forte. E por isso, gente, dedo no céu e gritaria nos mercados hoje. E se tiverem alguma dúvida, deixa aí no chat que daqui a pouco a gente passa por elas de novo. Mas agora vamos vir para o Brasilzão, né, Diego? Porque em meio a esse caos, será que relatório Focus mudou um pouco? Será que continuou igual a semana passada? O que está acontecendo? Será que o Focus também está não sei? O que eles mudaram da semana passada para essa? Conta pra gente. Pois é, Débora, em meio ao caos, algum sinal de estabilidade veio, na verdade, do Boletim Focus, né? O mercado financeiro deu uma ajustada na previsão do dólar, mas deixou a inflação e os outros indicadores como estavam. De acordo com o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, o mercado agora acha que o dólar deve fechar o ano em R$ 5,90, em vez dos R$ 5,92 previstos na semana passada. Antes de passar a palavra, eu queria aproveitar uma ótima dúvida do André Bolzan. Por que o Boletim Focus erra tanto? Débora. Porque o Boletim Focus, André, é mais torcida do que projeção. Quando a gente pega Boletim Focus, eles erram demais e eles vão revisando. Isso porque eles vão revisando, hein? Imagina se eles mantivessem da primeira semana até o fim do ano. Aí eles iam errar geral. Mas o que acontece? O Boletim Focus ele vai colocando ali as projeções macroeconômicas ao longo das semanas e ele vai revisando conforme as coisas vão acontecendo. Então, no começo do ano, começa ali com uma previsão e isso vai mudando ao longo do tempo até chegar no fim do ano, que é impossível de errar, né? No máximo erra dólar, porque não pode mexer um pouquinho, mas o restante já está divulgado, aí não dá mais para errar, se errar, pelo amor de Deus. Mas tem muita torcida no relatório Focus. E o relatório Focus, ele é conhecido geralmente aí por ser um garoto de recados do mercado financeiro. Inclusive, muitos respondentes do Focus recebem essa instrução para responder o Focus de cima para baixo. Então, você vai colocar tanto no Focus e a pessoa precisa colocar aquilo mesmo que ela não concorde. Então, o Focus ele tem muita torcida e tem muito recadinho sendo dado. Vamos ver como é que ficou o Focus dessa semana? Até se tiver o da semana passada, a gente coloca aí, não sei se temos. Mas a gente tem aí o da semana passada, que acho que era o que estava ali, né, do dia 31. Isso aí, do dia 31 de março. A inflação estava sendo projetada em 5,65 para esse ano. O PIB em 1,97, já tendo a segunda revisão para baixo aqui, então nosso crescimento sendo revisado para baixo. E aí uma coisa muito curiosa, né? Porque o Focus ele estava deixando o IPCA mais alto porque estava falando que vinha uma pressão do crescimento do Brasil, que estava acima do potencial, que a gente estava crescendo mais do que deveria. Então aqui a gente vê, né, o Focus quase indo contra isso, porque ele está reduzindo o PIB, mas continua mantendo acima da meta o IPCA. O câmbio ele teve revisão para baixo na semana passada e a Selic ficou do jeito que está. Nessa semana, mudou pouca coisa, como o Diego já contou para a gente lá na redação.
caiu o câmbio para 5,90 e de resto tá tudo igual. Então a inflação continua em 5,65, o PIB em 1,97 e a Selic em 15. E aí eu pergunto para vocês em casa, minha vez de perguntar para vocês, será que justifica uma Selic ali em 5,65, sendo que não saiu nenhum dado inflacionário que aponte para uma Selic, para uma inflação que vá continuar subindo, ou que tenha uma pressão que não vem ali também só de alimentos e combustíveis? Tem outra coisa pressionando a Selic para justificar, a inflação, desculpa, para justificar essa Selic em 15%? Então, se a gente tem uma inflação hoje, quando a gente olha inclusive os itens, os grupos, os núcleos que vêm de fora do núcleo, porque núcleo a gente exclui preço volátil mesmo, a gente exclui alimentação, a gente exclui energia, porque são preços que dependem do mercado internacional, são preços que dependem ali de muita cotação do dólar, então são preços que vão ter mais volatilidade, vai ter mais sobe e desce mesmo. Então a gente exclui eles do núcleo. Se a gente vê que o núcleo está um pouco mais estável, ou que a pressão está vindo justamente desses itens que não tem sensibilidade nenhuma à Selic, o que justifica essa Selic a 15% aqui? Vocês podem até pensar, Débora, agora a gente está em uma incerteza muito grande, né? Uma incerteza macroeconômica global muito forte para justificar essa Selic. Então, para botar dinheiro num país emergente no momento de risco, precisa pagar mais. Seria o famoso prêmio pelo risco. Poderíamos usar isso de dar essa... será que o mercado está pensando nisso? Só que o mercado está pensando em uma Selic muito mais alta depois de 3 altas consecutivas de Selic. Ele quer mais 2, né? Pelo menos aí uma de meio e uma de 25, né? É o que o mercado está esperando para as próximas reuniões do Copom. E por isso que eu falo que ele é mais torcida do que qualquer coisa, ou que ele é aí mais pressão do que qualquer coisa. Porque com isso ele consegue falar, olha, eu quero a Selic no fim do ano em 15%. Senão eu vou ficar contrariado e vou começar a piorar os outros indicadores macroeconômicos e vou mexer com as expectativas do mercado, vou mexer com as expectativas da população em relação à inflação. Então, vamos entregar a Selic no patamar que eu quero? Aqui mercado falando, tá? Então, começa a pressionar com uma Selic mais alta para tentar se fazer ouvido. Olha, acho que o risco do Brasil está aumentando, então a Selic tem que ficar em 15. E aí o câmbio, né, ele caindo, mostra que sim, o mercado espera que o câmbio vai cair esse ano, mas no ano que vem não. Né, ainda fica bem perto, estava em R$6 e agora em R$5,99. Isso mostra que apesar do mercado achar que o nosso câmbio pode arrefecer um pouco esse ano, tem questões estruturais que vão pressionar o câmbio de novo no ano que vem. E muito interessante o mercado jogar câmbio para baixo nesse momento de instabilidade, né, justamente aqui, imaginando que pode ter uma fuga, né, ou uma entrada de capitais aqui para os mercados emergentes, mas com muita cautela, né, tentando buscar algumas oportunidades, principalmente naqueles movimentos que a gente já contou para vocês, que se chamam carry trade. Você se financia numa taxa bem baixinha e aí entra esse recurso aqui para ganhar 15%. A gente vê isso acontecendo nos mercados e se a Selic continuar subindo, pode favorecer sim esse movimento, entra mais dinheiro aqui, arrefece câmbio. Esse câmbio poderia mexer um pouquinho na inflação? Sim, mas não diretamente, não totalmente. Então a gente vê que o mercado ainda está jogando uma Selic bem alta e parece que não tem tanta pretensão de jogar ela para baixo tão cedo, até para continuar usando isso como instrumento de pressão e também para dar seus recados para governo, para Banco Central, para até Ministério da Fazenda, se a gente vai falando aqui de risco fiscal. Então a gente tem sim essa torcida e o mercado financeiro faz isso por meio de focos, juros futuros e dólar. Então, André, mais torcida que qualquer coisa aqui. Agora, Diego, tem mais alguma coisa que o pessoal quer saber? Como é que tá aí a redação? Como é que tá o chat? Tá uma loucura, não tá? Tá todo mundo que nem o meme da Turma da Mônica. Como é que o pessoal tá nessa manhã? Débora, a galera tá exatamente que nem o meme da Turma da Mônica. O que tá acontecendo? O que eu faço? Compro o Banco do Brasil, vendo o Banco do Brasil, compro o EG, compro o Petrobras. E tá um caos o chat, inclusive muitas perguntas ótimas. Infelizmente não vamos conseguir discutir sobre todas elas. Mas será que dá tempo da gente fazer um girozinho de mercado e esclarecer? Aproveito aqui até para colocar a dúvida do José Wilson. Será que os títulos do Tesouro serão pressionados para cima? Acho importante para a nossa audiência ficar a par não só do que está acontecendo nas bolsas de maneira geral, mas saber o que está acontecendo com os títulos do Tesouro aqui no Brasil, o que estão acontecendo com as treasuries, com o minério de ferro, o ouro e outros ativos. Conta pra gente, Débora.
Vamos lá, pergunta excelente do Wilson aí da nossa audiência. Um beijo para vocês que estão deixando dúvidas. Essa é uma coisa que eu queria fazer lá dos primórdios do programa, que era justamente conversar com vocês, porque eu falava, pô, o chat não conversa com a gente aqui, vamos estabelecer essa ponte. Então, a partir de agora, a gente tem o Diego aí com a gente, monitorando o chat, para pegar essas dúvidas, pegar aí o que vocês estão realmente com um pulguinho atrás da orelha, para trazer aqui para mim, a gente poder fazer esse movimento, que é quase um momento investidor mestre, hein, gente? Mas vamos lá. O Ibovespa hoje ele está caindo, ele abriu numa queda muito maior, tá? Ele abriu caindo 2%, ele conseguiu diminuir um pouco dessa perda. E por que aconteceu isso? Vou contar para vocês. Sexta-feira, a gente teve uma queda muito forte no Ibovespa, puxado principalmente pelo setor de commodities, que é o peso pesado do nosso índice. Quase ali 30% do nosso índice está baseado em Petrobras e Vale, que é commodity. Se a gente tem uma expectativa ou um medo, um receio, um temor de recessão global, o que vai acontecer com a expectativa em relação aos preços das commodities? Que elas caiam, porque se a China começar a demandar menos commodity, isso vai fazer com que os preços caiam. Se os Estados Unidos começarem a demandar menos commodities, isso vai fazer com que os preços caiam. Apesar de a gente não ter tido a referência de Dalian, que é a mais importante no minério de ferro, a de Singapura caiu muito na sexta-feira. Então, o minério de ferro já jogou nossa bolsa para baixo. E mais, o petróleo, se a gente pegar tanto o Brent como o WTI, eles caíram muito, mais de 6% na sexta-feira. E veio, né, o petróleo veio de uma queda ali quase a semana toda. Ele sofreu a semana toda ali com essas quedas, dia após dia, por conta desse medo que a demanda global comece a cair. Ainda teve relatório do OPEP na semana passada. Então, o petróleo teve uma semana muito ruim. E hoje o petróleo também abriu, a abertura do petróleo foi péssima, ele estava caindo muito mais do que está caindo agora o 0,83. Então por que nossa bolsa conseguiu reverter um pouco, apesar da queda do minério de ferro na China, né, nessa reabertura de mercado depois do feriado, por que o petróleo conseguiu reverter um pouco essa queda do comecinho da manhã? Justamente aí, por que a nossa bolsa conseguiu reverter a queda do comecinho da manhã? Justamente porque o petróleo passou a cair um pouco menos do que se esperava naquele caos de abertura de mercado, logo no comecinho da manhã, logo depois da Ásia. Então o petróleo caindo um pouco menos deu um pouco mais de fôlego para a nossa bolsa não ir para o positivo, claro que não, mas para diminuir as perdas. Inclusive Nasdaq e S&P também diminuíram um pouco as perdas em relação ao comecinho da manhã, porque elas abriram ali numa queda muito mais forte. Agora, respondendo a pergunta do Wilson, olha aqui as treasuries de 10 anos. As treasuries de 10 anos caíram aí, na verdade subiram 2,60 essa manhã. Elas estão sendo negociadas agora a 4,11%. E o que puxa isso, né? O que isso tem a ver aqui com o nosso Brasil? O que isso tem a ver com a hora do Brasil? O que puxa junto aí são os títulos nossos, né? Os nossos pré-fixados, os nossos DIs futuros. Então, olha o DI futuro 2032 aí subindo 1,11, pressionando os juros para cima de novo. Então, nessa expectativa de caos, como eu falei, todo mundo quer buscar segurança. Vai buscar segurança onde? Nas treasuries, nos títulos de dívida dos Estados Unidos, apesar de toda a incerteza. Se vai buscar refúgio lá, o que começa a acontecer com os rendimentos? Eles começam a subir. E aí, em contrapartida, o que acontece aqui? As nossas taxas de juros futuros começam a acompanhar as treasuries. Então, a gente tem alta nos juros futuros. Se a gente tem juros subindo aqui e lá, onde as pessoas vão colocar o dinheiro no meio dessa incerteza? Nos juros aqui, que não são baixos, né? Vamos combinar. DI futuro 32, 14,57 na média, então a média daqui para 2032 ser 14% não é pouco para você ganhar aí, né, num título sem risco, porque isso aqui norteia lá aqueles seus títulos pré-fixados do Tesouro. Então, vai ter aí, né, uma possibilidade de comprar um título hoje próximo disso ou próximo da negociação ali que tenha vencimento no Tesouro. Então, você vai conseguir ganhar sem risco, claro que levando até o vencimento, mais de 14%. E aí quem que vai querer correr risco na nossa bolsa se pode ganhar 14% sem risco? É isso que é o sentimento de aversão a risco. Então, sim, esse movimento de instabilidade, esse movimento de caos começa a puxar os títulos de juros nos Estados Unidos para cima. Subiu lá, aqui vai colateralmente junto. E aí, por mais que a gente tenha, né, um movimento de entrada de dinheiro aqui para buscar algumas oportunidades na renda fixa ou alguma barganha que tem ali na bolsa, o dólar continua subindo. Por quê? Também sai dinheiro daqui para buscar refúgio lá nos Estados Unidos. E a gente ainda tem um dia ruim para commodities, que derruba a nossa bolsa e fortalece o dólar. Então, hoje a gente tem um mercado ainda em queda, um mercado não repetindo as quedas da sexta, mas já começando amanhã com uma queda bem aprofundada, só não tão aprofundada quanto de sexta,
porque a gente tem o petróleo Brent um pouco mais controlado, não caindo 7%. Então aqui, gente, ó, vocês tiveram spoilerzinho do Investidor Mestre, mas vocês querem saber mais sobre o Investidor Mestre? Né? Querem saber mais como investir, né, dinheiro, né, para não perder ou para se proteger ou para não cair na cilada do banco nesse cenário de incerteza, de caos e dedo no céu e gritaria? Vocês já sabem aqui, ó, iclmercado.com.br. Eu estou bem chateada porque, bom, eu não posso prometer Thanos, né? Eu nem sei o que eu posso prometer para vocês. Mas, pô, Investidor Mestre tem tudo a ver com o nosso programa, então se inscrevam aqui em icl.com.br ou no QR Code que está aqui, né? Eu sempre aponto para o lado errado, mas o QR Code que está aqui do lado, escaneia, já se inscreve, porque dia 15 de abril vocês têm um encontro marcado com o Eduardo Moreira para falar sobre tudo isso, né? Um cenário muito instável, muito nebuloso, então nada melhor do que o encontro para falar sobre isso. E agora eu vou me despedir do Diego. Diego, muito obrigada pela sua participação, amanhã a gente está de volta. Que é isso, Débora, eu que agradeço, um prazer imenso estar aqui com você, um prazer imenso também estar aqui com a nossa audiência. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. E agora, antes de eu dar o tchau aqui, vocês estão com o Rolê ICL, mais do que excelente companhia a partir de agora, William De Luca e Guga Noblat. E amanhã a gente volta para contar aí os detalhes dessa nova novela, né? Todo dia um novo capítulo aqui. Então amanhã a gente volta para contar o que mexe com o bolso, com a bolsa e com a vida de vocês. Um beijão e até lá, pessoal. Você sabe qual foi uma das notícias que mais chocou todo mundo que eu conheço dos últimos meses? Aquela que dizia que 95% das previsões dos analistas de mercado em relação à economia foram erradas. Para mim isso não é novidade nenhuma, né? Passei mais de 20 anos no mercado financeiro e eu sei que a maior parte das indicações, das previsões, são feitas para fazer com que as pessoas comprem determinados produtos ou invistam em determinadas coisas que são lucrativas para os bancos. Os bancos estão muito preocupados em acertar, não, mas a gente aqui está preocupado com isso. Nos últimos anos, a gente acertou mais do que todo mundo nas previsões que a gente fez. E para isso, a gente precisa de ciência e de independência. E o que quer dizer essa independência? Quer dizer que a nossa maior preocupação é que você aprenda e não que a gente ganhe dinheiro com o que você vai fazer de investimento. Eu preparei uma aula absolutamente democrática e revolucionária. Em menos de uma hora, eu vou ensinar a você todo o básico do mundo dos investimentos e das finanças. Pode chamar todo mundo de casa para assistir, que todo mundo vai poder aproveitar essa aula. Vai acontecer no dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite. Assiste a aula comigo, se divirta com a aula e nunca mais caia nessas armadilhas dos bancos e das corretoras.